Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Breaking My Limits e hoje vamos trazer aqui exemplos reais. Já viram no nosso, já viram noutras pessoas, o antes e depois. O problema é que, especialmente noutras páginas que não as nossas, que eu também tenho que dar uma esticada de vez em quando, o problema é que não falamos ou não mostramos o processo, as dificuldades. Quanto tempo é que foi? Acreditem, a maior parte destas transformações não foram em 2-3 semanas, tiveram todo um trabalho por trás e o verdadeiro desafio muitas das vezes não é começar ao ponto de partida, mas sim todas as dificuldades que a pessoa foi apresentando e como é que limamos estas arestas. Porque nós não queremos só que tu atinjas os resultados que queres, mas que os consigas manter. E com isto, tenho aqui o Francisco para falar mais uma vez comigo, sexta-feira, sua linda. Sua linda, sua fantástica. Como é que está? Como é que está? António? O gajo gosta de dar esta. Estamos bem, semana mais chill, sozinho em casa. Quase vida de solteiro, calma. Quase, ou seja... Podes deixar Não, a tampa não, da sanita para cima. Exatamente. Ela vai ouvir isto e vai concordar. Ela vai dizer, tipo, fogo, estou-te sempre a dizer para não deixar a tampa para cima. Vou começar a responder, eu estou-te sempre a dizer para não deixar a tampa para baixo. E agora, como é que ficamos? Aquele meio termo complicado. Vou meter um rolo de papel higiênico a segurar a Assim, meio. meio. Yeah. Olha, tenho a dizer que foi uma semana muito produtiva. Apesar de estarmos aqui no início de agosto, deu para trabalhar bué bem. Epá, e pessoal, a minha mãe está em mudanças. Um gajo está a tirar lá tipo caixas antigas, brinquedos e merdas. Inclusive foi bué fixe porque ando a gastar dinheiro para comprar bonecos para os cães e tenho para aí 40 peluches em casa prontinhos para serem esfarelados por eles. Portanto, no more money out of my wallet. Yeah. E já tinha comentado que queria encontrar tipo... Eu gosto de fazer tipo pequenas coleções de livros e acho fixe talvez fazeres tipo... Meteres antigas consolas ou Playstations que tenhas... Que eu tenha um, tenha dois, tipo tenho várias. E eu assim, curtia bem de arranjar o Game Boy antigo. Bambão, no sótão lá está ela no meio de uma caixa. Game Boy Color com Fire Red. E eu fogo. Bons tempos. Já tenho jogo para a praia. Ai, isso é estratégico. Isso é estratégico. Levar o Game Boy para a praia é muito bem pensado, man. Tu é que sabes andar nisto. Tu é que sabes andar. E tu? Opa, olha, eu por cá ando, foi uma muito boa semana, man. Uma muito boa semana também. Pá, já começou logo no fim de semana passado, uma produtividade no treino, man. Já não me sentia assim. Sabes quando tu chegas, pá, e foi um abre-olhos do caraças. Até estava meio sonolento, até tomei pré-treino, por norma só tomo pré-treino quando me sinto mesmo sonecas, estás a ver? Chegar ao ginásio mais 3 repetições do que a semana passada, tudo a fluir no sítio certo, logo no primeiro exercício, o resto do treino a fluir, que é uma maravilha. Pum, treino de sábado assim, treino de domingo assim, treino de segunda assim. Eu assim, fui jogar pádel, acertei bem vezes na bola, quase todos os dias. Uma semana fantástica. Até que, pá, e a partir de terça-feira, umas insónias do cacete. Mas, tirando isso, estamos fantásticos. Tipo, ok, não tem sido a semana, não tenho conseguido dormir tão bem como queria, mas o treino continua a fluir bem, a comida continua a fluir bem, as cenas estão bem, pá, e estamos, pronto, neste momento o vídeo vai sair, a malta já sabe a novidade, mas estamos super excited pela novidade que vai sair hoje que estamos a gravar. Agora quando estiveres a ver o vídeo já passaram 2 semanitas, mas já as coisinhas estão bem. Também, olha, ainda não arranjei um Pokémon para jogar na praia, mas deste-me agora inspiração para ir buscar. Isso é uma grande ideia. Mano, Isso é uma esquece. grande ideia. E antes de avançarmos aqui para o episódio, pessoal, vocês não estão a ver o que é que eu andei na net à procura de tipo Game Boys antigos de género. Epá, vou comprar, tipo, gostava de ter. Mano, em segunda mão, 100 e tal euros, 200 paus, só o Game Boy tipo deste, tipo, primeiro, um cover. Vais tipo Deck Market, fica aqui a dica para quem quer dispositivos em segunda mão recondicionados. Mano, 100 e tal euros, 140 paus, 150 e eu fui. É bué. Yeah. Mas também percebem, é um collector's item hoje em dia. Acho que já não se produz, nem sei se no Japão ainda fazem.
Duvido mesmo, duvido mesmo. Isso é mesmo preço de produto descontinuado. Yeah. E E daqui a uns aposto que anos se tiver deve. caixa e não sei o quê. Yeah. O meu já nem a caixa para as pilhas tem, só tipo tens que meter pilha e cola por cima para aí. Mas A já fita eu cola. lembro-me dele sempre assim. Yeah. Mas é o Fogo. que é. E vamos aqui então avançar para o nosso episódio. Ahm, Nós queremos mostrar como é que os nossos alunos ficam. Às vezes não é só leans, mas tipo chegam ao ponto que querem. Vamos ser sinceros aqui neste ponto. E até acho que vai ser um episódio interessante. Que o Francisco costuma ter uma abordagem um bocadinho diferente da minha. E vocês sim ficam com a ideia de que, pessoal, nós ajudamos todos. Todos os que se querem esforçar, a gente ajuda. Só não Yeah. perdemos peso por vocês. Verdade é Ah, essa. basicamente é isso. E passo aqui a ovação. Chuta aí. Dar aqui um dos nossos exemplos práticos. E acho que isto era muito importante, até pela questão do Breaking 8K. Eu queria falar aqui um bocadinho sobre o exemplo do Marco. O Marco foi a pessoa que bateu o nosso recorde do Breaking 8K. Uma cena que eu não estava à espera na altura. Pá, estamos a falar de tu queimares 14 quilos em 8 semanas. 14 quilos é aquilo que a maioria das pessoas precisam de 7 meses, 6, 7 meses para perder. Ele fez-o em 2. E estamos a falar de uma pessoa que, para além de ter um trabalho a full time, é pai, ainda estava a fazer um curso em pós-laboral. Portanto, não é propriamente o tipo de pessoa que tem muito tempo. Tens o teu full time, tens tratado a família, tens a gestão da casa e ainda tens um curso em cima. Tempo não é disponibilidade. Não me venhas dizer eu não tenho tempo quando o Marco também não. Pá, e era uma pessoa que, no caso do Marco, é particularmente interessante porque era uma pessoa que já treinava, que gosta, sempre tinha tido muito excesso de peso, mas teve ali uma fase onde começou a treinar, as coisas até alinharam bastante bem, começou a ganhar o gosto pelo treino, pela alimentação, começou a ficar um bocadinho mais fit, mas nunca tinha propriamente ficado bem como queria. E no meio daquela vida toda de trabalho, trabalho, ser pai, acho que é aquilo que acaba por acontecer a muita malta. É que tu vais te deixando um bocadinho para depois. Tu vais treinando, vais comendo quando dá, como dá, mas nunca é verdadeiramente a todo o gás, a 100%. Vais desenrascando até porque depois a vida adulta começa a ficar cada vez mais complicada. É uma semana estressante no trabalho, depois são duas, depois estás a substituir alguém que está de férias, está tudo em cima de ti. De repente és pai e agora é lidar com as coisas da criança. Pois, ok, quando ela já não estiver naquela fase de bebé que precisa tanto de nós, eu se calhar volto a dedicar-me um bocadinho em mim, porque pá, no meio disto tu vais de ponto para segundo lugar, é as horas de sono, é o cansaço. E eu compreendo, mas quando dás por ti passaram-se 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos e tu estás em baixo de forma, vais treinando, vais fazendo as coisas e não acontece. E desmotivas porque também sempre que tu depois tens aqueles períodos de motivação onde tu dizes, porra, agora estou dentro, pá, é a altura certa, estou com o mindset certo, dás por ti passado 5, 6 semanas, tiveste a esforçar, mas estás igual. E ano após ano é a mesma coisa, por mais que te esforces. E o Marcos estava aqui. Tipo, uma pessoa que já tinha tido bastante excesso de peso, já tinha ficado ok, mas nunca como queria. Tinha perdido algum peso, mas nunca tinha ficado com a barriga lisa, com o abdominal definido. Pá, e depois desta desmotivação toda, estava claramente com excesso de peso. Estamos a falar de uma pessoa que estava com 94 quilos, se não me engano eram uns 90, não, sim, 94 quilos, 96 para arrancar o 8K, 96 para arrancar o 8K. Bem, chega-nos a nós nessa posição. Só que desta vez tu queres perder peso, precisas de mudar porque estás farto de tentar e não conseguir. Sabes que precisas de alguém a quem prestar contas porque sozinho tu facilitas, desmotivas. Basta a mulher chegar a casa e dizer-te, amor, apetece-me sushi. Tiveste, esforçaste tanto a semana toda, era só um sushizinho hoje, que tu cedes. E depois não é só o sushi, é o gelado e é o brunch amanhã e tu vais caindo nisto. E o Marco teve aquilo que eu acho que é um bocado difícil também para nós homens, às vezes, que é meter aquele orgulho de lado. Ok, foda-se, eu preciso desta ajuda. E está tudo bem. Aliás, é para isso que cá estamos e todos nós temos ajuda. Eu pago 800 e tal euros por mês ao meu coach para me manter na linha, para prestar contas e eu fazer aquilo que tem de ser feito. É um ordenado mínimo para um coach. Hum, Pá, e o Marco acaba por entrar no 8K e dizer, não, foda-se, olha, isto que é a minha vida, neste momento eu não tenho muito tempo, Francisco, é isto que eu consigo fazer, são 3 treinos em casa, às vezes não vou conseguir fazer o terceiro treino, mas vamos arranjar aqui uma solução
para poder treinar quando são só 2 vezes por semana. E pá, e com o equipamento que eu tenho em casa, há de semanas vão ser mais complicadas, porque vou ter exames do curso e tudo mais. Ok, Marco, vamos a isto. É isto que vamos fazer na primeira semana. A partir daqui, eu vou querer que tu me ponhas a par todas as semanas. Como é que vai ser a semana seguinte? O que é que correu bem? O que é que não correu bem? Como é que tu estás em termos de sono? Como é que está a fome desse lado? Pá, e foi sempre esta troca de feedback contínuo, responder aos updates, entregar as coisas, apresentar resultados. Pá, e sim, passámos dos 96 aos 82 em 8 semanas. E foi curioso, porque isto aconteceu, esta ida dos 96 até aos 82, que foi 14 quilos em 8 semanas, foi o nosso recorde no 8K. E nem era uma pessoa assim com tanto mega excesso de peso. Tipo, ok, tens peso a mais, mas não é um caso de 120 ou de 130 quilos. Pá, um gajo de 1,75 m que perdeu 14 quilos em 8 semanas. Que deixou de ter uma barriga grande, que se notava de frente e de lado, para, ok, nota-se que este gajo vai ao ginásio. Só que não ficámos por aí. E a parte fixe foi essa. Foi, ok, nós fizemos este trajeto até os dos 96 aos 82. Isto coincidiu mais ou menos com o final de novembro. Portanto, estávamos a entrar em dezembro e havia aquele medo de... Ei, foda-se, Francisco. Vem o Natal. Eu sou o tipo de gajo que eu tenho comida à frente e só paro quando acabar o tacho. No Natal, eu como até ficar quase mal disposto. E é 23, 24, 25 e 26. E depois é a passagem de ano. São os poucos dias que eu posso estar mais ou menos de férias com os meus filhos e com a família. Então foi navegarmos isso. E foi, ok, nós chegámos a 1 de dezembro nos 82 e chegámos a 1 de janeiro nos 78. Mesmo com o Natal, e houve ali uma altura onde eu lhe disse, olha, não Marco, eu quero que tu possas descansar estes dias e estar tranquilo, porque também faz parte deste processo. Quero que possas comer, é assim que vamos gerir, só para tu não te sentires frustrado depois da noite de Natal, porque estás cheio demais. Tipo, quero que comas os doces, quero que aproveites as coisas que gostas, mas vamos gerindo isto. E pá, e não foi só o ter feito aqueles 14 quilos, foi vamos continuar durante dezembro e depois em janeiro, pá, continuarmos a secar e hoje em dia estamos. Acho que chegámos à casa dos 74 relativamente rápido. Estás a ver? Relativamente rápido. E a partir dali foi mais foco em crescimento muscular. Hoje em dia até já começamos a pensar em ir a palco, que era uma cena que ele gostava de fazer. Mais pelo marco pessoal. E, yeah, foi uma jornada engraçada, porque foi uma jornada exigente para ele. Tipo, é o típico caso de, ok, tu não tens tempo, tu tens stress, tens família, ainda tens um curso em cima, mas vamos jogar com o que tu tens. Tipo, eu não te vou pedir que tu treines como se não tivesse essas merdas todas em cima. Não te vou pedir que tu faças dieta como se não tivesse as outras merdas todas em cima. Mas vamos organizar isto para funcionar contigo. Pá, e houve períodos onde tivemos que acelerar mais, houve períodos onde eu tive que dizer, Marco, não, tipo, estás com demasiadas coisas a acontecer na tua vida, agora eu preciso que tu esta semana vais com mais calma, portanto, não vais fazer este treino, quero que tu comas mais aqui, não quero que faças cardio, quero que descanses, quero que te possas focar no curso, quero que possas ter umas horas para ti, porque está a ser muito intenso, e acho que foi maioritariamente esse jogo. Yeah. Pá, acaba por ser no nosso trabalho também tocarmos em alguns pontos que falaste agora no fim de, olha, se calhar nesta semana vamos mais devagar, ou o foco não vai ser tanto perder o peso, vamos manter, porque depois vem uma semana um bocadinho mais chill outra vez e podemos cortar-te outra vez de novo nas calorias, porque a verdade é esta, especialmente quando a duração começa a ser longa, uh, pode começar a ser difícil tu seguires tudo certinho. Então em semanas que, sei lá, tens mais trabalho ou tens que viajar para fazer alguma coisa, facilmente descambas. Então se calhar mais vale tu dizeres, olha, vamos à manutenção, esta semana o foco é só manter, do que estás tipo sempre a carregar, sempre a carregar, sempre a carregar, Yeah. porque tá, a verdade é que muitas das vezes a dificuldade nem sequer é o início, é logo depois de teres perdido tipo, os primeiros quilos e começares a ter, às vezes nem é só fome, é quereres picar ou quereres ter outros sabores na boca que estás habituado ou que eram automáticos tu ires buscar em situações de stress ou quando estás com mais apetite e nós conseguimos gerir tipo, olha, se calhar não é a melhor altura para fazer isso. Uhum. E Ou como é que o podes fazer, né? sim, e acho que é um bocado a importância de teres alguém ao teu lado. É que por um lado sabes que tens que apresentar resultados.
não podes entrar naquela coisa do comece depois, ou facilite só hoje, porque mais alguém está a ver. Tu tens este compromisso com outra pessoa. E isso ajuda para caraças. Eu falo da minha própria experiência, assim, por facto de eu estar a pagar o meu coach é o suficiente para eu fazer o que tenho a fazer. Depois o facto de eu saber que ele vai ver as minhas coisas todas as semanas e que me vai perguntar porque é que eu não fiz. O que eu vou ter sequer que aparecer e dizer, olha, não fiz, já faz com que eu pense duas vezes. Estás a ver? E ali no caso do Marco, acho que foi não só o empurrão que ele precisava para arrancar, porque estás há muito tempo ali no vou, não vou, perco uns quilos, volto a ganhá-los, perco uns quilos, volto a ganhá-los, desmotivo, não é a altura certa. E de repente tens alguém que, ok, mesmo quando não é a altura certa, é isto que vamos fazer. E particularmente para lidar, lá está, com essas semanas mais difíceis, com os momentos mais difíceis. Seja com as fases onde tu estás com mais apetite, que geralmente coincide quando tu tens mais stress. Aquela cena do cheguei a casa, portei-me bem, foi um dia era duro, deixa-me descomprimir aqui. E tu descomprimes na comida, mas depois ficas com aqueles remorsos, com aquela frustração de foda-se, porque é que eu fiz isto outra vez? E portanto tens alguém que, por um lado, é uma vozinha na tua cabeça para tu não cederes. Por outro, é alguém que quando tu cedes, te diz o que é que tu deves fazer para não acontecer da próxima vez. Pá, e acho que isso faz uma diferença gigantesca. Estás a ver? E depois lá está o saber acelerar e desacelerar, que é uma cena que eu pessoalmente tenho muita dificuldade e eu sei que o Marco também tinha, porque somos muito pessoas de bola para a frente. Tipo, se é para estar, vamos embora, ou vai ou racha, mas às vezes tu precisas de algo que alguém te diga nesta viagem vais parar agora nesta bomba de gasolina. E não é porque tu queres continuar, tu pensas que está na boa, mas tu vais parar nesta bomba de gasolina. Porque eu prefiro que tu pares agora nesta bomba de gasolina, ou seja, prefiro que esta semana, onde tu estás com mais coisas a acontecer no trabalho, onde os putos estão impossíveis, onde tu não estás com tempo para nada, esta é a semana onde eu quero que tu tires o pé do acelerador, porque é importante tu reabasteceres combustível, tempo, energia mental, dissipar aqui um bocadinho do stress fisiológico da dieta, para podermos empurrar o resto. Porque tu já sabes que quando continuas a viagem sem parar neste ponto, tu bates na parede, desmotivas e desistes. Então, vamos parar agora. É isto que vais fazer. Também para não te sentires com culpa e tudo mais de estar a parar. E depois começas a ver, primeiro, é muito mais sustentável, porque tu tens períodos de esforço, sim, mas depois tens períodos para relaxar. E tu relaxas quando tu já estás a ver resultados e quando tu gostas do que estás a ver. Portanto, não é aquele relaxar com desleixo, é ok, eu mereci este descanso e quando eu descanso eu não vejo as coisas a retroceder. Pá, e é motivante porque tu vês que há uma lógica por trás, tu vês que resulta. E isso motiva-te. Tipo, por mais haja esforço ou não haja esforço, ver resultados é o melhor motivador. That's the truth. Ninguém para uma dieta ou um treino ou que seja quando está a ver resultados. Tipo, tu desdobras-te. Porque estás a curtir do que estás a ver, estás a curtir do que estás a sentir. Então, ok, vamos fazer com que isto esteja a tua jornada, com que seja assim. Andas a falar muito de crianças, tens alguma coisa para me dizer? Ainda não. Por um Ainda momento, não. por um momento pensei que ia checar um estou grávido. Estou grávida, já. Engravidei-me. Ahm, E tu, por conta-me. acaso, tocaste aí nos pontos fixes que até me fez aqui mudar se calhar um bocadinho quem é que eu estava a pensar. Falar por uma questão que acho que fundamental e é o que se calhar me faz ter alguns alunos, se calhar durante 2, 3 anos ou mais, especialmente pela questão de teres alguém a quem prestar contas. Eu tenho uma aluna, ainda está comigo, a Mafalda, que começou, queria perder peso, já tinha estado nas tal histórias, já tinha tido outros coaches, já tinha conseguido resultados fixos, tinha conseguido perder o peso. O problema dela é sempre que largava os coaches com que estava, voltava a ganhar o peso, voltava a deixar de treinar bem. E foi um desafio inicial. Isto porquê? Mais uma vez, primeiras 5, 6, 7, 8 semanas, tudo a correr bem, tudo certinho, peso 10 perfeitamente, vai de férias, estratégia mais ou menos alinhada, volta com um bocadinho de tipo 1 ou 2 kg a mais. É difícil a partir daí para descer o peso. E acho que aqui é um dos pontos fundamentais no trabalho que nós desenvolvemos, é não só dar-te espaço e puxar por ti para voltares a perder o peso, mas tu começares a aprender o que é que tens que fazer. Acho que para mim com a Mafalda foi essencial. Uma das coisas, e o Francisco é uma pessoa que fala bastante disso, é
se estás motivado, estás a começar uma dieta, não estás com fome, vieste de férias, vieste de tiveste mesmo de boa, ok, bora acelerar aqui. Se estás bem, o teu apetite provavelmente nas próximas 4, 5 semanas não vai estar a puxar por ti, vamos aproveitar esta fase para acelerar a perda de peso. Com a Mafalda foi um bocadinho o que aconteceu, nós perdemos bem os primeiros 4, 5 quilos, ela não tinha tipo excesso de peso, mas ok, quero ficar mais definida, quero sentir-me bem com o corpo que tenho, quero estar à vontade e mostrar que, olha, esforço-me para ter este corpo. E nós, como eu disse, primeiras 6, 7 semanas baixámos bastante o peso, cargas a subir, muito melhor, estou a gostar do treino. Situação desta, pausa, coisa correu mais ou menos, e volta e é do género, o peso começa a subir de novo, e é aqui que se calhar eu entrei numa forma diferente, que foi, ok, o que é que está a acontecer? Olha, não estou a adorar o trabalho, estou a ficar mais sedentário, não estou a beber a água que devia, cravings à noite, isto está a acontecer assim, e isto às vezes é o que acontecia também nas outras situações, que é, quando isto me acontecia, eles só diziam, volta ao que estavas a fazer antes. Mas o antes já não funcionava para ela, porque ela nas primeiras 8 semanas estava bem motivada para perder o peso, voltou das férias mais relaxada e não queria estar a passar por aquilo outra vez, não tinha ganho. Nós tínhamos perdido mais ou menos 5 kg, ela tinha voltado com mais 1,5, 2. Ok, então vamos ter que mudar a estratégia. Porque já não chega a dizer vamos fazer o que estávamos a fazer atrás. Isso já não está a funcionar. Yeah. Okay? Para mim era fácil, podia dizer corta as calorias, tipo, se estava a funcionar assim, porque é que não está a funcionar agora? Então o que é que nós basicamente fizemos? Mudámos a estratégia de perder peso rápido para eu prefiro que tu percas meio quilo por semana ou 200 gramas, sintas-te bem e que vais tendo resultados. Ok, então o que é que nós podemos afinar aqui para tu ires perdendo peso, mas também para tu saberes o que é que tens que fazer quando isto voltar a acontecer. Um dos exemplos que eu gostava de dar, e provavelmente muitos de vocês têm, eu também já tenho às vezes, vocês provavelmente também têm, são cravings ou vontade de comer algo doce, seja à noite, seja depois de uma refeição. O que é que nós usámos aqui de estratégia? Ela gostava especialmente de coisas com sabor a chocolate. Vamos puxar ou do pequeno almoço, ou se tiveres margem calórica para isso, colocar no jantar algum dos pudins de proteína que tu gostes. Porque ela muitas vezes também não batia muito bem os voos de proteína. Vantagem disto, algo doce, algo que ela consegue controlar sem ter que propriamente pesar, se for tipo meia embalagem, não há muito por onde fugir. E ela tem aquele toque doce, conseguimos o melhor dos dois mundos, vamos colocar desta forma. E foi uma das coisas que nós aplicámos que ela de vez em quando ainda faz. Ok, quer picar alguma coisa, apetece-me algo doce, sei lá, tenho pudim de chocolate de proteína em casa, ou tenho gelatina zero, se estivermos numa fase em que ela, por exemplo, se chegou no fim de semana, com um sabor que eu gosto para ir comer à noite. E é este tipo de trabalho pós-perda de peso rápida que passa a ser importante. Mais uma vez, era muito fácil e é muito fácil eu dizer simplesmente corta calorias, com proteína nestes valores, legumes, proteína, está feito. Mas isto não resulta eternamente e não iria resultar com ela. Então o jogo é literalmente este, é onde é que tu consegues acelerar, onde é que tu não consegues acelerar. E nós mesmo como coach, e aqui mostra-se que é um bocadinho o importante que é conhecermos os nossos alunos. Quando eu lhe mando uma mensagem por semana, eu já não pergunto sempre, olha, correu tudo bem, precisas de alguma coisa. Não, já dou os toques de, olha, como é que tem estado o apetite à noite? Eu sei que ela tem dificuldade em consumir água em quantidades suficientes. Como é que tem estado a água esta semana? Muitas das vezes, especialmente com stress de trabalho, ou quando ela começava a ficar com tendências a ir comer mais por apetite e, mais uma vez, o grande professor hoje em dia basicamente é o stress. Ela tinha tendência a fugir um bocadinho dos treinos ou não fazer de forma completa. Ok, como é que estás? Está humor, stress, está fixe, não está? Ok, está difícil ir ao ginásio? Muito bem, destes 6 exercícios que tínhamos para fazer, aqueles 3 principais, eu quero mesmo que deixes tudo e podes ir embora mais cedo para casa. Mas estes têm que estar melhores que a semana passada. Sim? Como é que estão, e daqui a importância temos estes valores normalmente, como é que estamos em termos de passos? Às vezes basta perguntar, porque
aí realmente não tenho feito nada, só tenho trabalhado, chego, casa, sento-me. Ok, onde é que podemos melhorar? Posso ir andar a pé para o trabalho, posso ir andar a pé para o autocarro, posso estacionar o carro mais longe, posso. Ok, vamos aplicar estas soluções. E é que isto, qual é o ponto focal desta história toda? É, após a perda de peso mais agressiva das primeiras semanas, e que é o que normalmente vocês veem nos antes e depois, muitas das vezes, é qual é que é o trabalho que tens que fazer de seguida. Que ferramentas é que eu tenho que dar aos meus alunos que vão resultar com eles. E este é o trabalho que eu vim desenvolvendo com uma Mafalda e tocando aqui um bocadinho do que Francisco estava a dizer com o Marcos, que é, um dia que ela deixa o acompanhamento, mesmo que, vamos imaginar, ela fica 1 ou 2 ou 3 quilos do objetivo inicial que tínhamos, eu sei que ela vai poder ir comer fora sem ter o stress ou passado 1 ou 2 anos estar com mais 3 ou 4 quilos. Eu sei que ela, excedendo-se automaticamente na semana a seguir, já sabe o que é que pode fazer para voltar a regularizar o peso dela. E é uma das coisas que também sei em termos do treino dela, que é, ok, ela vai continuar a treinar. Ela já sabe que as semanas não vão ser perfeitas. Mas ela sabe o que é que tem que fazer quando elas não são. Ela já não vai ter a sensação de, ok, eu tenho este plano de treino, tenho que fazer na totalidade. Não. Tenho este plano de treino, isto é o prioritário, isto é o que me vai fazer evoluir, consigo fazer isto. E o bónus, perfeito. Ganda dia, ganda semana, bola para a frente, como o Francisco estava a dizer. Não consigo fazer porque estou com mais trabalho, estou com menos vontade até, se for preciso. Ok, mas eu sei que tenho que cumprir estes aqui para continuar a ter resultados. Eu sei que tenho que cumprir estes para continuar a manter o corpo que quero ou para voltar a aproximar-me dele. E esta autonomia é fundamental que vocês desenvolvam. Porque, literalmente, vocês conseguem, muitos dos treinadores minimamente bons conseguem cortar-vos calorias, definir-vos macros e dar-vos aqui um boost, mas o importante é, ok, compreendes o que é que fizeste, porque é que isto resultou contigo, o que é que tu podes manter, o que é que tu não podes manter. Até porque há aqui uma data de coisas que, quando tu estás a perder peso, definir, queimar gordura, ficar definido, o que seja, há uma data de comportamentos que nós queremos ter e que, de certa forma, têm de ficar enraizados. E acho que às vezes temos essa dificuldade de nós olharmos muito para eu vou estar em dieta, portanto eu vou adotar este tipo de comportamento para ter determinado resultado durante este período, mas depois eu posso reverter por completo. E a verdade é que não é bem assim. Tu, inclusive acho que é importante fazer o reframe, olhar para isto de uma forma diferente, que é, primeiro pela negativa. Se eu cheguei a este ponto de precisar de perder peso, de não gostar do que estou a ver, de não estar na forma que eu quero, é porque alguns dos meus comportamentos atuais me levaram até aqui. Portanto, eu retomar por completo esses comportamentos vai-me levar ao mesmo destino. Vou voltar a engordar, vou voltar a sentir-me em baixo de forma e vou ter que passar pelo processo de dieta outra vez. Portanto, é importante perceber que não posso simplesmente ir do 8 para o 80 e depois outra vez do 80 para o 8. Ou não posso estar on e depois voltar a estar off. E eu tento trabalhar isto também com alguns alunos. Eu sei que tu fazes o mesmo, por isso é que eu estou a trazer aqui este tema. E acho que fizeste aí bem, que é, ok, quais é que são os comportamentos-chave que tu tiveste que introduzir na tua vida durante esta fase de perda de peso? Que se calhar agora durante a fase de perda de peso, porque tem maior exigência, porque é preciso perder, e para perder o esforço é maior do que para manter. Não é porque fisiologicamente tens que estar em déficit, portanto, ou tens que comer menos, ou tens que gastar mais, e isto simboliza, ou tens que ser mais restrito, ou mais cuidado com a alimentação, ou tens que investir mais tempo no treino e no exercício. São sempre dois cuidados que tu tens de ter. Ok, se eu para estar em déficit tive que levar isto a um expoente grande, pá, reduzi o número de refeições fora, comecei a controlar mais a comida, não comi tanto disto ou daquilo, se calhar não faço os meus doces todos os dias à noite, hum, não bebo tantas vezes álcool, faço esforço para ir andar todos os dias ou para fazer um cardio a seguir ao treino. Por exemplo, quando tu transitas para, terminas a tua dieta e chegas ao corpo que tu queres, ok, a ideia não é apagar tudo isso, mas sim, ok, como é que eu consigo manter o importante, o basilar daqui,
mas com o mínimo de fricção e com o máximo de gosto possível para ti. Como é que eu te consigo pôr a ir mais vezes comer fora? Porque todos queremos, porra. Ir mais vezes comer fora, beber um bom copo, estar na boa com a alimentação. E eu acho que o pós-dieta é suposto estar assim. Mas mantendo-te definido, quais é que são os comportamentos que nós tivemos durante a dieta que faz sentido tu manteres para isto? E eu tento explicar isto muito aos meus alunos. Que aquilo que tu estás a fazer em dieta, muitas vezes, são os comportamentos que tu vais querer ter como recurso para aquelas semanas duras, de Natal, de jantaradas e não sei o quê, onde tu não queres engordar. Tipo, isso é o que tu fizeste agora para perder estes 8 quilos em 8 semanas, para ver os abdominais pela primeira vez, já não precisas de o fazer, mas é aquela ferramenta que tu guardas para quando for necessária. Mas há pequeninas coisinhas disso, o cuidado com a proteína, o cuidado com os legumes e com os vegetais, o mexer-te só um bocadinho mais. Deste o exemplo do sedentarismo, ainda ontem estava também a falar disto com uma aluna. Tipo, se tu tens um dia a dia bué de sedentário, estou a falar de dar 1000, 2000 passos por dia, vai ser sempre chato. Queima de gordura, vai ser sempre, porque vais ter pouco gasto calórico. Se nós conseguirmos que tu aumentes os passos, o espaço, uma atividade física, um desporto, uma cena que tu gostas, mantém-no para o resto da vida. Porque vai-te dar uma flexibilidade brutal depois na alimentação. Agora, se tu também. Acho que é que o grande problema é que quando tu acabas a dieta, tu queres ir celebrar. E depois é o é só hoje muito forte. É um é só hoje muito forte, man. Porque tu queres ir celebrar. E toda a gente ao teu lado te diz e com razão, tu estás tão bem. Não é isto que te vai fazer mal. Só que tu perdes ali a atração. E acho que às vezes, principalmente a primeira vez que tu ficas no corpo que tu queres, tu teres alguém ao teu lado para, ok, vamos fazer estes eventos sociais, mas nem tudo tem que ser um buffet e um rodízio e uma saída à noite a acabar num kebab. Vamos só controlar isto. Ok, vais ter 2 jantares e um casamento este fim de semana, vai curti-los, mas é isto que vamos fazer durante a semana. Faz uma grande diferença. Epá, Pá, é e é inevitável. ajustar essas coisas, porque, mais uma vez, hoje em dia, a maior parte das pessoas, e se nos estão a ouvir garantidamente que sabem o que é déficit calórico, a base para perder peso, essa lenga-lenga toda, é muito bonito. Qualquer, e desculpem a expressão, banana vos faz perder peso para aí 2 ou 3 semanas. Agora, passado essas semanas da motivação, como é que tu vais fazer? E é o que você está a dizer. Se tiveres coisas a puxarem para fora, como é que tu vais te segurar? O nosso papel, por um lado, é sermos esses que te seguram. E mais uma vez, é continuar a dar-te a tal motivação de: olha, estamos quase a atingir, vamos afinar aqui. Ok, estás com dificuldade disto, tens aqui estas ferramentas para te manteres on track, ou para o que você estava a dizer: olha, vamos cá fazer aqui uma paragem. Nós não vamos sempre a 120 na autoestrada. Às vezes vou a 140, às vezes vou a 100. Entras num sítio qualquer, tens que baixar a velocidade para 50, não podes andar como andas na autoestrada. Aqui é um bocadinho a mesma coisa. E nós somos basicamente quase como fosse um instrutor de condução a dizer-vos: olha, aqui vamos mais devagar, aqui fazes assim. Ok, chegas a um ponto que sabes conduzir, mas aquela pessoa vai-te dando umas dicas aqui e acolá. E é esse o nosso trabalho. E mais uma vez, nós não vos vamos só dizer perde peso desta forma, ok, aqui acelera ou desacelera. Quando dizem desacelera ou acelera, até já é um bom sinal, que há muita gente que nem isso faz. E por fim, é isto. O Francisco também estava a comentar, e que provavelmente está a trabalhar com o Marcos e com outros alunos, que é: ok, isto está a resultar, estamos aí nesta forma, agora vamos moldar estas estratégias e ferramentas a ti e ensinar-te a atingir o próximo patamar, ou manter-te neste patamar. Ou se começares a ir um bocadinho atrás, como é que recuperas? E é aqui o diferencial. É isto que nós trabalhamos, seja com os alunos de acompanhamento individual, seja com alunos que temos no 8K. Ok, o peso estás a perder bem o peso? Sim. Ok, mas estás a ter esta dificuldade? Sim. Então, bora tentar ajustar aqui. Bora tentar ajustar aquilo. E não é só esta semana, é quando isto acontecer, tu podes usar isto. Ou, olha, atenção que isto é uma estratégia que tu podes aplicar daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5, quando surge este tipo de situações. Francisco ficou impressionado com
Não, eu estava aqui a pensar é que eu tenho até aqui um caso bué de interessante de uma pessoa que entrou e saiu do acompanhamento várias vezes exatamente nessa perspectiva. De, pá, ela entrou e saiu do acompanhamento literalmente 3 vezes, até depois ter ficado. Porque tinha inicialmente entrado só com aquela perspectiva do eu vou só fazer esta dieta, fizemos esta dieta e eu disse-lhe está tudo bem, epá, olha, está fantástico, até acabámos antes do tempo. Era o Francisco, também se chama Francisco. Ahm, pá, imagina, nós tínhamos projetado para a fase de perda de peso dele demorar 10 semanas, com pelo menos mais 5 de reversa barra manutenção barra recuperação, que era exatamente o período de. Porque foi uma dieta para preparar uma viagem que ele ia fazer em dezembro e janeiro, tipo a seguir, olha, a seguir ao Natal ia fazer Natal e o mês todo de janeiro. Um, e uma das coisas que eu lhe disse foi, ok, olha, vamos fazer a nossa dieta, assim, isto vai coincidir mais ou menos ali com o fim, com o início de dezembro, portanto vais ter os jantares de Natal, a seguir a isso tens o Natal e só depois é que tens a tua viagem, o que significa que tu terminas esta fase de dieta, pode estar top, mas começa uma época complicada. Então, assim que a terminarmos, e principalmente quando estávamos ali nos últimos quilo e meio, 2 quilos, começámos já a preparar o que é que vem a seguir. Porque acho que é muito importante tu também saberes o que é que vem a seguir. Primeiro saberes quando é que vai ser o fim e depois o que é que vem a seguir. Pá, ele entrou muito naquela cena do ok, não, pá, já está feito. Resultado. 3 dias depois do Natal, Francisco, yeah, estou com mais 6 quilos em cima. Eu disse que precisávamos fazer isto durante estes próximos tempos, particularmente porque era uma altura com muitos jantares de Natal, os feriados e o Natal pelo meio. E tu simplesmente disseste, ok, acabei a minha dieta, está feito. E desligaste. That's what happens. Estás a ver? Ele depois acabou por voltar ao acompanhamento quando voltou das viagens. Fizemos a mesma cena. Limpámos a gordura relativamente rápido. Felizmente ele depois durante as viagens até acabou por não ganhar muito peso. E era uma pessoa que até respondia bastante bem à perda de peso. Portanto, foi uma pessoa tranquila. Ele era literalmente o tipo de pessoa que é para fazer isto, eu faço. Estás a ver? É dos clientes mais fáceis. E muito raramente a malta é assim. Tu sabes, tipo, geralmente há muito mais entraves. O feedback mais frequente que eu ouço é esta semana foi caótica, esta semana foi horrível, esta semana foi muito difícil. É o início de um feedback normal. E é assim, o nosso trabalho, mesmo nessas alturas, quando aperta, que muitas vezes está sempre a apertar, é... também é esse. Eu tenho muitos alunos que, e a Mafalda atualmente, por acaso é um bom exemplo, não estamos longe do objetivo, mas a vida, pá, apostar, mudança de trabalho, não sei o quê, e porque é que ela, por exemplo, não salta do acompanhamento fora, mesmo que não esteja já a bater no objetivo? Porque ela sabe que se largar o acompanhamento de certa forma vai descambar completamente. Quero o género, eu sei as ferramentas, eu estou a aplicá-las bem, está tudo a funcionar, por exemplo, para manter a rotina e barra peso, e eu sei fazer isto tudo, muitas vezes já nem estou propriamente a dizer, olha, faz aquilo ao outro, mas é a coisa de ter que dar o feedback, tipo, olha António, Uhum. isto às vezes é uma vitória. Uh, Estamos quase lá, mas olha, semana tenho estado a apertar, sei que não estou a cumprir com boas cenas, mas o peso não desceu. As cargas subiram no ginásio. Ok, tranquilo, mano. Tipo, Estamos onde é o que tens queremos. para mudar nesta fase, é o que consegues. Eu já fui averiguando se conseguimos mais ou não nesta fase, não dá, tranquilo. Eu já fico contente que não tenhamos a voltar atrás. E acho que isso é bem importante e é provavelmente uma das coisas que nós também frisamos muito no Breaking 8K, é exatamente tu teres essa capacidade de, ok, é isto que nós estamos a fazer durante estas semanas e acompanhar-te e garantir que isto acontece, especialmente nas alturas mais difíceis. Porque tu nunca tens. Don't fuck with me, tipo, tu não tens 8 semanas sem stress, sem merdas a acontecer no trabalho, sem imprevistos familiares. Há sempre uma merda a acontecer. Tipo, tu nunca vais ter a altura certa. E a verdade é que a maioria das pessoas estão à espera da altura certa a viver no corpo errado. That's true. Esta ficou smooth. Eu estava com ela aqui Yeah. apontada. Mas, pá, é mais do que tu só conseguires chegar ao final destas próximas 8 semanas,
e realmente cumprires o corpo que tu queres. Tipo, há quantos anos é que tu dizes é desta? Há quantos anos é que tu dizes vai ser em janeiro? Vai ser na Páscoa? Vai ser em setembro? Agora que estou a voltar do verão, eu não curti do que vi, mas vou dar agora o litro até ao Natal. Vai ser um puxozinho e nunca acontece. Muitas vezes é porque precisas deste apoio e deste compromisso extra. Além de saber o que fazer e que resulte contigo, porque se não, lá está, se não tens resultados, desmotivas e desistes, é inevitável. Também ninguém está para se esforçar para não ver resultados, é frustrante. Mas teres alguém que garanta que faz aquilo que tem de ser feito e que te guia durante o processo, que te diz, ok, quando tu escorregavas aqui, é isto que vamos fazer. Quando tu estagnavas ali, é isto que vamos fazer. Quando estás a ter uma semana de merda e te apetece deitar tudo com o caraças porque estás super estressado, é isto que vamos fazer. E de repente os resultados acontecem. E quando tu chegas ao corpo que tu queres e não queres voltar a engordar, é isto que vamos fazer. E acho que é também uma das cenas fundamentais aqui do 8K, é isso. É, ok, tudo bem, estamos a trabalhar em grupo e a dinâmica do grupo traz muita vantagem porque há muita partilha aqui, há muita motivação. Não é só os teus treinadores, é a malta à tua volta. Mas o facto de tu trabalhares individualmente também com um de nós, todas as semanas estarmos lá a ouvir o que é que correu bem, o que é que não correu bem, os stresses que tiveste, a semana de merda que tiveste, ou a semana fantástica. Ok, tu passas a ter alguém a quem prestar contas e alguém a dizer-te o que fazer. Tu nunca passas mais do que 7 dias. Sem ter de apresentar resultados e sem ter de dizer, ok, something bad happened, alguma merda aconteceu e eu vou-te perguntar, o António vai-te chatear, até os cães do António vão ladrar ao teu ouvido para saber o que é que se passou para nós te podermos ajudar. E não é na cena de, tu não fizeste isto, esforça-te mais, é cumprir o plano, foca no... como é que eles costumam dizer? Foca no processo. Não, é pior ainda, é pior ainda. Whatever. É aquelas frases de merda de mantém consistência. Tipo, foda-se. Se a pessoa não manteve consistência porque ela precisa de alguma ajuda para manter essa consistência. Precisa de uma solução, caralho. Já estou a dizer palavrões. Foda-se. 2 seguidos. Mas sim, se gostavas de perder 5 a 14 quilos durante as próximas 8 semanas, 10% do teu peso, chegares aqui ao final do ano a cumprir aquela promessa que tinhas feito a ti mesmo de perder a barriga, ficares definido, e se és o tipo de pessoa que cumpre isso, clica aí em baixo no link na descrição. A lista de prioridades está aberta, as vagas vão abrir dia 28, mas tu tens de estar na lista de prioridade para ter acesso às vagas. Caso contrário, não vais receber acesso às vagas. O ano passado esgotaram em 7 horas e tu não vais querer ficar de fora. Porque não há mais Breaking 8K em 2026. E tu não queres passar o resto do ano à espera da altura certa, com a barriga errada. Com isto, pessoal, bom fim de semana. Vejo-vos no próximo episódio. Clica no link na descrição, cacete. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!